Gostaria de acrescentar informações precisas sobre quando e mediante que influência especial a masturbação de Dora foi suprimida, mas a incompletude da análise obriga-me a apresentar aqui um material cheio de lacunas. Tive conhecimento de que ela urinava na cama até pouco antes de adoecer, pela primeira vez com dispneia. Ora, o único esclarecimento que pude prestar sobre esse primeiro ataque foi que, nessa ocasião, seu pai saíra em viagem pela primeira vez desde que melhorara de saúde. Nesse pequeno fragmento de lembrança preservado, deve haver uma relação alusiva à etiologia da dispneia. Os atos sintomáticos e outros sinais de Dora forneceram-me boas razões para supor que a menina, cujo quarto era contíguo ao dos pais, teria entreouvido uma visita noturna do pai à sua mulher e escutado a respiração ofegante do homem, abre parênteses, aliás, habitualmente entrecortada, fecha parênteses, durante o coito. As crianças, nesses casos, pressentem o sexual nesse ruído insólito. A rigor, os movimentos expressivos da excitação sexual já se acham prontos nelas como mecanismos inatos. Indiquei anos atrás que a dispneia e as palpitações da histeria e da neurose de angústia são apenas fragmentos isolados do ato do coito e, em muitos casos, como no de Dora, pude reconduzir o sintoma da dispneia da asma nervosa à mesma origem casual, ao som entreouvido da relação sexual entre adultos, sob a influência da excitação concomitante experimentada nessa ocasião. É perfeitamente possível que tenha sobrevindo uma reviravolta na sexualidade da menina, substituindo sua inclinação para a masturbação por uma inclinação para a angústia. Tempos depois, estando o pai ausente e a menina enamorada, a pensar nele com saudade, repetiu-se a impressão, então ávida, sob a forma de um ataque de asma. Pela lembrança preservada do que ensejou esse súbito adoecimento, pode-se ainda conjecturar a sequência angustiada de pensamentos que acompanhou o ataque. Este lhe surgiu pela primeira vez depois de ela se haver extenuado numa excursão pelas montanhas, na qual provavelmente sentira um pouco de dispneia real. A isto somou-se a ideia de que seu pai estava proibido de escalar montanhas, de que não podia extenuar-se por ter o fôlego curto. Seguiu-se a lembrança de quanto ele havia extenuado com a mãe naquela noite, abre parênteses, acaso isso não o teria prejudicado? Fecha parênteses.
Depois veio a preocupação de saber se ela mesma não se haveria esforçado demais na masturbação, que levava igualmente ao orgasmo sexual, acompanhado de uma ligeira dispneia. E por fim houve o retorno intensificado da dispneia como sintoma. Parte desse material ainda me foi possível deduzir da análise, mas a outra eu mesmo tive de complementar, pelo modo como se constatou a masturbação. Já podemos ver que o material concernente a um determinado tema só pode ser coligido fragmento por fragmento em diferentes épocas e contextos. Surge agora uma série de perguntas da máxima importância sobre a etiologia da histeria. Será lícito considerar o caso de Dora como típico no tocante à etiologia? Será que ele representa o único tipo de causação, etc. No entanto, creio estar no caminho certo ao adiar minha resposta a essas perguntas para depois da comunicação de um número mais amplo de casos similares analisados. Além disso, eu deveria começar por retificar a formulação das perguntas. Em vez de me pronunciar por um sim ou um não a propósito de se dever buscar a etiologia desse caso patológico na masturbação infantil, eu teria de discutir primeiramente o conceito de etiologia nas psiconeuroses. O ponto de vista desde o qual eu poderia responder mostrar-se-ia então sensivelmente distante do ponto de vista desde o qual a pergunta me é formulada. No tocante a este caso, basta chegarmos à convicção de que a masturbação infantil é demonstrável e não é nada acidental, nem irrelevante para a conformação do quadro patológico. O exame da significação do flúor albus confessado por Dora acena com uma compreensão ainda maior dos sintomas. A palavra catarro, com a qual ela aprendeu a designar sua afecção na época em que uma queixa similar forçou sua mãe a visitar Franzensbad, não passa de outra reviravolta no sentido através do qual toda a série de pensamentos sobre a culpa de seu pai pela doença obteve acesso à manifestação no sintoma da tosse. Essa tosse, sem dúvida, originariamente surgida de um diminuto catarro real, era ainda uma imitação do pai, cujos pulmões estavam afetados e pôde expressar sua compaixão e inquietação por ele. Além disso, porém, também proclamava ao mundo, por assim dizer, algo que talvez ainda não se tivesse tornado consciente para ela. Abre aspas, sou a filha de papai. Tal como ele, tenho um catarro. Ele me fez adoecer, assim como fez mamãe adoecer. Tenho dele as paixões
pérfidas que são castigadas pela doença. Fecha aspas. Podemos agora fazer uma tentativa de reunir os diversos determinantes que encontramos para os ataques de tosse e rouquidão. Na camada mais inferior da estratificação, devemos presumir a presença de uma irritação real e organicamente condicionada da garganta, ou seja, o grão de areia em torno do qual a ostra forma a pérola. Esse estímulo era passível de fixação por dizer respeito a uma região do corpo que, na menina, conservava um alto grau a significação de uma zona erógena. Por conseguinte, estava apto a dar expressão à libido excitada. Ficou fixado através do que foi provavelmente seu primeiro revestimento psíquico, travessão, a imitação compassiva do pai enfermo, travessão, e depois através das autoacusações por causa do catarro. Esse mesmo grupo de sintomas, além disso, mostrou-se passível de representar as relações dela com o Sr. K, seu pesar pela ausência dele e o desejo de ser para ele uma esposa melhor. Depois que uma parte da libido voltou-se novamente para o pai, o sintoma obteve o que talvez seja uma significação última: representar a relação sexual com o pai pela identificação de Dora com a Sra. K. Gostaria de afiançar em contrapartida que esta série de modo algum está completa. Infelizmente, a análise incompleta não nos permite seguir a cronologia das reviravoltas no sentido, nem esclarecer a sucessão e a coexistência dos diversos significados. Só de uma análise completa é lícito esperar o cumprimento dessas exigências. Não posso agora deixar de tocar em algumas relações adicionais entre o catarro genital e os sintomas histéricos de Dora. No tempo em que ainda se estava muito longe de chegar a um esclarecimento psíquico da histeria, eu costumava ouvir de colegas mais velhos e experientes a afirmação de que nas pacientes histéricas que apresentavam leucorreia, o agravamento do catarro era regularmente seguido pela agudização dos achaques histéricos, em particular a perda de apetite e vômitos. Ninguém tinha um conhecimento claro da relação ali indicada, mas creio que se tendia a adotar a visão dos ginecologistas que, como é sabido, supõem em ampla escala uma influência perturbadora direta e orgânica das afecções genitais sobre as funções nervosas. Embora a comprovação terapêutica dessa teoria seja a conta certa para deixar a maioria de nós desamparados, dado o estado atual de nossos conhecimentos, tampouco se pode dar por excluída tal influência direta e orgânica. Porém, em todo caso, seu revestimento psíquico é mais
facilmente demonstrável. Entre nossas mulheres, o orgulho pela configuração dos órgãos genitais é uma parte muito especial de sua vaidade. As afecções deles consideradas capazes de inspirar repugnância ou mesmo asco atuam incrivelmente no sentido de melindrá-las, rebaixar sua autoestima e torná-las irritadiças, suscetíveis e desconfiadas. A secreção anormal da mucosa da vagina é vista como fonte de repugnância. Lembremo-nos de que em Dora, depois do beijo do Sr. K, houve uma viva sensação de asco e de que encontramos razões para complementar o relato que ela nos fez dessa cena, conjecturando que, durante o abraço, ela sentira a pressão do membro ereto do homem em seu ventre. Sabemos agora, além disso, que a mesma governanta que ela fez ser despedida por sua infidelidade lhe dissera por sua própria experiência de vida que todos os homens eram frívolos e indignos de confiança. Para Dora, isso deveria significar que todos os homens eram como seu pai, mas ela considerava que o pai sofria de uma doença venérea e que teria transmitido essa doença a ela e a sua mãe. Foi-lhe então possível imaginar que todos os homens sofriam de doenças venéreas e sua concepção destas se formara naturalmente a partir de sua experiência única e pessoal com elas. Sofrer de uma doença venérea, por conseguinte, significava para ela estar acometida de uma secreção enojante. Não seria essa uma outra motivação do asco por ela sentido no momento do abraço? Esse asco transferido para o contato com o homem seria, então, um sentimento projetado segundo o mecanismo primitivo mencionado anteriormente e estaria referido, em última instância, à sua própria leucorreia. Suspeito estarmos tratando aqui de cursos inconscientes de pensamento urdidos sobre uma trama orgânica pré-estruturada, tal como uma grinalda sobre a armação de arame, de sorte que, numa outra ocasião, pode-se encontrar outras vias de pensamento intercaladas entre os mesmos pontos de partida e de chegada. Mas o conhecimento dos vínculos de pensamento que se mostraram eficazes em cada indivíduo é de valor insubstituível para a resolução dos sintomas. Unicamente por força da interrupção prematura da análise é que tivemos de recorrer, no caso de Dora, a conjecturas e complementações. O que aqui apresento para preencher as lacunas apoia-se inteiramente em outros casos analisados a fundo. O sonho, mediante cuja análise obtivemos as informações precedentes, corresponde, como vimos, a um propósito que,
Dora levou consigo para o sono. Por isso se repetiu todas as noites até que o propósito fosse realizado e reapareceu anos depois ao surgir uma ocasião para que ela formasse um propósito análogo. O propósito poderia expressar-se conscientemente da seguinte maneira, abre aspas, preciso afastar-me dessa casa, na qual, como vi, minha virgindade corre perigo. Partirei com papai e pela manhã, ao fazer minha toilette, tomarei minhas precauções para não ser surpreendida. Fecha aspas. Esses pensamentos encontram nítida expressão no sonho, pertencem a uma corrente, entre colchetes, psíquica que, na vida de vigília, chegou à consciência e se tornou dominante. Por trás deles se pode discernir uma cadeia mais obscura de pensamentos substitutos que correspondia à corrente contrária e, por isso mesmo, foi suprimida. Essa segunda cadeia de pensamentos culminava na tentação de entregar-se ao homem em agradecimento pelo amor e pela ternura que ele lhe demonstrara nos últimos anos e talvez tenha invocado a lembrança do único beijo que até então Dora recebera dele. Contudo, segundo a teoria desenvolvida em meu livro A Interpretação dos Sonhos, tais elementos não bastam para a formação de um sonho. O sonho não é um propósito que se representa como executado, mas um desejo que se representa como realizado, e precisamente além disso, um desejo proveniente da vida infantil. Temos a obrigação de verificar se essa tese não é contradita por nosso sonho. O sonho contém, de fato, um material infantil que não guarda relação alguma à primeira vista com o propósito de Dora de escapar da casa do Sr. K e da tentação de sua presença. Para que emergiria a lembrança de quando ela urinava na cama em criança e do trabalho que seu pai então tivera para habituá-la à limpeza? Pode-se dar a isso a resposta de que somente com a ajuda dessa cadeia de pensamentos era possível suprimir os intensos pensamentos de tentação e fazer prevalecer o propósito formado contra eles. A menina decidira fugir com o pai, na realidade estava fugindo para o pai, em função da angústia frente ao homem que a assediava. Convocou uma inclinação infantil pelo pai para que esta a protegesse de sua inclinação recente por um estranho. O próprio pai era culpado pelo perigo atual, pois a havia entregue a esse estranho, movido por seus próprios interesses amorosos. Quão mais belo tinha sido quando esse mesmo pai não amava a ninguém mais do que a ela, e se empenhara em salvá-la dos perigos que então a ameaçavam. O desejo infantil e hoje inconsciente de colocar o pai no lugar do estranho é uma potência formadora de sonhos. Havendo uma situação passada semelhante a uma situação presente,
Embora tendo por diferença essa substituição de pessoas, ela passa a ser a situação principal do sonho, e tal situação de fato existiu, justamente como fizera o Senhor K na véspera. Seu pai estivera um dia em frente à cama dela e a acordara, quem sabe com um beijo, como talvez o Sr. K tivesse pretendido fazer. Portanto, o propósito de fugir da casa por si só não seria formador de um sonho, mas transformou-se nisso ao se associar com outro propósito fundamentado num desejo infantil. O desejo de substituir o Sr. K pelo pai forneceu a força impulsora, entre colchetes pulsional, para o sonho. Relembro aqui a interpretação a que me compeliu em Dora a cadeia reforçada de pensamentos sobre as relações de seu pai com a Sra. K, a de que uma inclinação infantil pelo pai fora invocada para que fosse possível manter sob recalcamento o amor recalcado pelo Sr. K. Essa reviravolta na vida anímica de Dora é o que o sonho espelha. No tocante à relação entre os pensamentos de vigília, que têm prosseguimento durante o sono, travessão, os restos diurnos, travessão, e o desejo inconsciente, formador do sonho, fiz em A Interpretação dos Sonhos algumas observações que aqui cito inalteradas, porque nada tenho a acrescentar-lhes e porque a análise desse sonho de Dora torna a provar que não é outra a relação existente. Estou pronta a admitir que há toda uma classe de sonhos cuja instigação provém principalmente ou até de maneira exclusiva dos restos da vida diurna, e penso que até meu desejo de, enfim, tornar-me professor extraordinário poderia ter me deixado dormir em paz naquela noite, se a preocupação com a saúde de meu amigo não houvesse persistido desde o dia anterior. Mas a preocupação por si só não teria formado um sonho. A força impulsora requerida pelo sonho tinha de ser suprida por um desejo. Cabia à preocupação apoderar-se de um desejo que atuasse como força propulsora do sonho. A situação pode ser explicada por uma analogia. O pensamento diurno pode perfeitamente desempenhar o papel de empresário do sonho, mas o empresário que, como se costuma dizer, tem a ideia e a iniciativa para executá-la, não pode fazer nada sem o capital. Precisa de um capitalista que possa arcar com os gastos, e capitalista que fornece o desembolso psíquico para o sonho é invariável e indiscutivelmente, sejam quais forem os pensamentos do dia anterior, um desejo oriundo do inconsciente. Quem tiver aprendido a conhecer a delicadeza da estrutura dessas formações que são os sonhos, não ficará surpreso com o fato de que esse desejo de Dora de que seu pai
tomasse o lugar do homem tentador, não tenha trazido à memória um material infantil qualquer, mas justamente um material que mantinha as mais íntimas relações com a supressão dessa tentação. É que Sidora se sentia incapaz de ceder ao amor por esse homem, se recalcava esse amor em vez de entregar-se a ele, a nenhum outro fator essa decisão se prendia mais intimamente do que a seu gozo sexual prematuro e as consequências dele. Travessão. A enurese, o catarro e o asco. Tal história primitiva, conforme o somatório dos determinantes constitucionais, pode constituir o fundamento para dois tipos de conduta frente às exigências do amor na maturidade, ou uma entrega plena à sexualidade, sem nenhuma resistência e beirando a perversão, ou por reação, o repúdio da sexualidade no adoecimento neurótico. Em nossa paciente, a constituição e o nível de sua educação intelectual e moral decidiram em favor da segunda alternativa. Quero ainda chamar especial atenção para o fato de que, a partir da análise desse sonho, tivemos acesso a detalhes de vivências patogenicamente ativas que, de outro modo, teriam sido inacessíveis à memória ou, pelo menos, à reprodução. A lembrança do urinar na cama durante a infância, como vimos, já fora recalcada. Quanto aos detalhes do assédio por parte do Sr. K., Dora nunca mencionara, pois não lhe ocorriam. Acrescento ainda algumas observações sobre a síntese desse sonho. O trabalho do sonho começa na tarde do segundo dia após a cena no bosque, depois que Dora notou que já não poderia trancar a porta de seu quarto. Foi então que disse a si mesma, abre aspas, corro sério perigo aqui, fecha aspas, e formou o propósito de não ficar sozinha na casa, mas sim partir com o pai. Esse propósito tornou-se passível de formar um sonho por ter encontrado prosseguimento no inconsciente. Seu equivalente ali foi a invocação do amor infantil pelo pai como proteção contra a tentação atual. A virada assim ocorrida nela fixou-se e a levou para a postura representada por sua cadeia hipervalente de pensamentos, abre parênteses, ciúme da senhora K por causa do pai, como se estivesse apaixonada por ele, fecha parênteses, lutavam nela a tentação de ceder ao homem que a cortejava e uma oposição composta a fazê-lo. Esta se compunha de motivos de decoro e prudência, de impulsos hostis causados pela revelação da governanta, abre parênteses, ciúme e orgulho ferido, como veremos adiante, fecha parênteses, e de um elemento neurótico, travessão, a aversão à sexualidade a que estava predisposta e que se enraizava em sua história infantil. O amor pelo pai, invocado para protegê-la da tentação, provinha dessa mesma história infantil.
O sonho transformara o propósito de fugir para o pai entranhado no inconsciente numa situação que mostra realizado o desejo de que o pai a salvasse do perigo. Para isso foi preciso pôr de lado um pensamento que constituía um obstáculo, travessão, o de que justamente o pai a expusera a esse perigo, quanto à moção hostil contra o pai, abre parênteses, propensão à vingança, fecha parênteses, aqui suprimida dela, tomaremos conhecimento como um dos motores do segundo sonho. De acordo com as condições da formação dos sonhos, a situação fantasiada é escolhida de modo a reproduzir uma situação infantil. É um triunfo especial conseguir-se transformar uma situação recente justamente a que ocasionou o sonho numa situação infantil. Em nosso caso, isso foi conseguido por uma mera casualidade do material, tal como o Sr. K postou-se diante do sofá e a acordou. O pai muitas vezes a acordara na infância. Toda a mudança pôde simbolizar-se de maneira muito oportuna, substituindo-se o Sr. K pelo pai nessa situação. Mas o pai costumava acordá-la naquela época para que ela não molhasse a cama. Esse molhar tornou-se decisivo para o restante do conteúdo do sonho, apesar de ser nele representado apenas por uma alusão distante e por seu oposto. O oposto de molhado e água pode facilmente ser ardente e fogo. A casualidade de o pai, ao chegarem àquele lugar, entre colchetes, L, ter expressado angústia ante o perigo de fogo, contribuiu para decidir que o perigo do qual o pai deveria salvá-la seria um incêndio. Nesse acaso e na oposição a molhar, baseou-se a situação escolhida para a imagem onírica. Havia um incêndio e o pai estava em frente à sua cama para despertá-la. O enunciado fortuito do pai não teria alcançado essa importância no sonho se não se harmonizasse tão esplendidamente com a corrente de sentimentos dominantes, que queria ver nele a qualquer preço o protetor e salvador, abre parênteses. Ele pressentiu perigo logo depois de nossa chegada e tinha razão, fecha parênteses. Na realidade, ele é que havia exposto a moça a esse perigo. Nos pensamentos oníricos cabe ao molhar por ligações muito fáceis de estabelecer o papel de ponto nodal entre vários círculos de representações. Molhar pertencia não só ao molhar a cama, mas também ao círculo de pensamentos de tentação sexual suprimidos por trás desse conteúdo onírico. Dora sabia haver também um molhar-se na relação sexual. Sabia que no coito o homem oferece à mulher algo líquido em forma de gotas. Sabia ainda que o perigo reside justamente nisso e que era tarefa sua proteger sua genitália para que não fosse molhada. Com molhar e gotas abre-se ao mesmo tempo outro círculo de associações.
O do catarro enojante que, em seus anos mais maduros, sem dúvida tinha para ela o mesmo significado do molhar a cama na infância. Molhado tem aqui o mesmo sentido de sujo. Os órgãos genitais, que deveriam manter-se limpos, já se haviam sujado com o catarro, e além disso, o mesmo ocorrera com a mãe dela. Dora parecia entender a mania de limpeza da mãe como uma reação contra essa imundície. Os dois círculos se reúnem num só. Abre aspas, mamãe recebeu as duas coisas de papai, o umedecimento sexual e a secreção que suja, fecha aspas. O ciúme sentido pela mãe era inseparável do círculo de pensamentos ligados ao amor infantil pelo pai, aqui invocado para dar proteção. Mas esse material ainda não era passível de representação. No entanto, encontrando-se uma lembrança que mantivesse com os dois círculos do molhar uma relação similarmente boa, mas que evitasse o chocante, esta poderia assumir a representação do material no conteúdo do sonho. Tal lembrança foi encontrada no episódio das gotas entre colchetes Tropfen, como joia desejada pela mãe. Aparentemente, a ligação dessa reminiscência com os dois círculos, o do umedecimento sexual e o de ficar suja, era externa e superficial, mediada pelas palavras, pois, entre aspas, gotas, foi usada como uma, entre aspas, reviravolta. Uma palavra de duplo sentido, enquanto joia, entre colchetes, sushmuchi, ou sushismuk, algo assim. No lugar de limpo, é um oposto um tanto forçado para sujo. Na realidade, porém, é possível demonstrar as mais firmes ligações em termos do conteúdo. A lembrança proveio do material do ciúme de Dora pela mãe, que se enraizava na infância, mas persistiu por muito mais tempo. Através dessas duas pontes verbais, foi possível transferir para uma única reminiscência, a das gotas joias entre colchetes, Sushmuchi-Tropfen ou Schmuck-Tropfen, todo o sentido preso às representações da relação sexual entre os pais, do adoecimento pela secreção e da incômoda mania de limpeza da mãe. Contudo, faltava ainda mais uma transposição para que isso pudesse entrar no conteúdo do sonho. Neste não foram as gotas mais próximas do molhar originário, e sim joia mais distante que chegou a obter ingresso. Assim, ao se inserir esse elemento na situação onírica já fixada anteriormente, foi possível dizer, abre aspas, mamãe ainda queria salvar suas joias, fecha aspas. Na nova alteração para a caixinha de joias entre colchetes, Sushimuki Katshen, fez-se então sentir a posteriori a influência de elementos do círculo subjacente relativo à tentação vinda do Sr. K.
Este não a presenteara com joias, mas sim com uma caixinha para elas, o substituto de todas as distinções e mostras de ternura pelas quais ela deveria agora mostrar-se agradecida, e o composto assim formado, caixa de joias, tinha ainda um valor especial como substituto. Acaso caixinha de joias Schmuckkästchen não é uma imagem corriqueira para designar a genitália feminina imaculada e intacta? E não é, por outro lado, uma palavra inocente, portanto primorosamente apropriada, tanto para ocultar quanto para aludir aos pensamentos sexuais por trás do sonho? Assim, disse em 2 lugares do conteúdo do sonho caixa de joias da mamãe, e esse elemento substitui a menção ao ciúme infantil de Dora às gotas, abre parênteses, ou seja, ao umedecimento sexual, fecha parênteses, ao sujar-se com a secreção e, por outro lado, aos pensamentos de tentação atuais que pressionam pela retribuição do amor e retratam a situação sexual iminente, abre travessão, ansiada e ameaçadora, o elemento caixa de joias, mais do que qualquer outro, foi um produto da condensação e do deslocamento e um compromisso entre correntes opostas, sua origem múltipla, travessão, em fontes infantis e atuais, travessão, é certamente apontada por seu duplo aparecimento no conteúdo do sonho. O sonho foi uma reação a uma nova vivência de efeito excitante que deve necessariamente ter despertado a lembrança da única vivência de anos anteriores, análoga a ela. Trata-se da cena do beijo na loja do Sr. K, durante a qual surgiu a repugnância, mas essa mesma cena era associativamente acessível, partindo-se de outras direções, do círculo de pensamentos ligados ao catarro e da tentação atual. Portanto, ela trouxe uma contribuição própria para o conteúdo do sonho, a qual teve de adaptar-se à situação onírica pré-formada. Abre aspas, havia um incêndio, reticências, fecha aspas, travessão. O beijo, sem dúvida, tinha gosto de fumaça, entre colchetes, fumo, e por isso no sonho sente-se o cheiro de fumaça que persiste até depois de Dora acordar. Por inadvertência, deixei lamentavelmente uma lacuna na análise desse sonho. Atribuiu-se ao pai o dito, abre aspas, não quero que meus 2 filhos, reticências, em consequência da masturbação. Cabe sem dúvida acrescentar aqui, partindo dos pensamentos oníricos, pereçam, fecha aspas. Tais ditos oníricos são usualmente compostos de fragmentos de ditos reais, proferidos ou ouvidos. Eu deveria ter me informado sobre a origem real desse dito. O resultado dessa investigação
teria, por certo, tornado mais complicada a estrutura do sonho, mas teria também permitido conhecê-lo com maior transparência. Acaso se deve supor que esse sonho, ao ocorrer em L, teve exatamente o mesmo conteúdo que em sua repetição durante o tratamento? Não parece necessário. A experiência mostra que as pessoas, a miúde, afirmam ter tido o mesmo sonho, quando, na verdade, as aparições isoladas do sonho recorrente se diferenciam por numerosos detalhes e outras alterações de considerável importância. Assim, uma de minhas pacientes me informou ter tido novamente na noite anterior e da mesma maneira seu sonho favorito e recorrente. Estava nadando no mar azul, sentindo prazer em furar as ondas, etc. A investigação mais atenta mostrou que, sobre base comum, surgia ora este detalhe, ora aquele. Numa ocasião, inclusive, ela estava nadando num mar gelado e cercada por icebergs. Outros sonhos que a paciente não procurava apresentar como idênticos revelaram-se intimamente ligados ao sonho recorrente. Uma vez, por exemplo, ela viu uma fotografia em tamanho natural, ao mesmo tempo, as partes superior e inferior da ilha de Helgoland, no mar. Havia um barco onde se achavam duas pessoas, a quem ela conhecera na juventude, etc. É certo que o sonho de Dora, ocorrido durante o tratamento, havia adquirido um novo sentido atual, talvez sem modificar seu conteúdo manifesto. Entre seus pensamentos oníricos, ele incluiu uma referência a meu tratamento e correspondeu a uma renovação do antigo propósito de escapar de um perigo. Se não estava em jogo nenhuma ilusão de memória por parte de Dora, quando ela declarou que já em L percebera a fumaça depois de acordar, cabe reconhecer que meu provérbio, onde há fumaça, há fogo, foi introduzido com muita habilidade na forma acabada do sonho, onde parece ter servido para sobredeterminar o último elemento. Inegavelmente foi mera casualidade que o pretexto mais recente do sonho, travessão, o trancamento da sala de jantar pela mãe, com que o irmão ficava encerrado em seu quarto, travessão, trouxesse um vínculo com a perseguição do Sr. K. em L, onde Dora amadureceu sua decisão ao descobrir que não poderia trancar-se no quarto. Talvez o irmão não tivesse aparecido no sonho nas ocasiões anteriores, de modo que o dito, abre aspas, meus 2 filhos, fecha aspas, só entrou em seu conteúdo depois da última ocasião que o ensejou.